O que poderia ter em comum um poderoso homem do século XVII, que viveu sem celular, sem energia elétrica e sem as tecnologias modernas, com um visionário que revolucionou o mundo digital? À primeira vista, parece impossível traçar um elo entre Nicolas Fouquet, o grandioso chefe das finanças da França, e Steve Jobs, o gênio criativo por trás da Apple. Fouquet decidiu organizar uma festa incrível em um palácio que ele tinha construído, chamada Vaux-le-Vicomte. Ele convidou o rei e muitos outros nobres. A festa foi gigantesca. Tinha fogos de artifício, shows, comida de primeira e tudo o que você pode imaginar. Fouquet gastou uma fortuna para que tudo fosse perfeito. A ideia dele era mostrar o quanto ele era rico e talentoso, pensando que o rei ficaria impressionado e o valorizaria ainda mais. Só que o plano de Fouquet saiu pela culatra. Ao invés de impressionar o rei, ele acabou fazendo o contrário. Luís XIV ficou com ciúmes e irritado porque a festa de Fouquet era muito mais luxuosa do que qualquer coisa que ele, o rei, tinha feito. O rei sentiu que Fouquet estava tentando se exibir demais, como se estivesse dizendo: "Olha como sou incrível, até melhor que o rei." Luís XIV ficou tão furioso que, pouco tempo depois da festa, mandou prender Fouquet. Ele foi acusado de roubo e má administração de dinheiro, mesmo que isso não fosse exatamente verdade. Fouquet acabou sendo preso e passou o resto da vida na prisão. Isso tudo porque ele não soube respeitar o chefe, e em vez de fazer o rei se sentir bem, fez o rei se sentir pequeno e ameaçado. A lição aqui é simples: não tente ofuscar quem está no comando. Se você faz seu chefe ou superior sentir-se mal ou inferior, pode acabar arruinando suas próprias chances de sucesso. No caso de Fouquet, ele queria impressionar, mas acabou perdendo tudo porque não soube manter o rei no centro das atenções. Um exemplo atualizado e conhecido de alguém que pode ilustrar essa situação é o de Steve Jobs e o seu relacionamento com John Sculley, o ex-CEO da Apple. Nos anos 80, Steve Jobs, cofundador da Apple, era uma figura carismática e visionária dentro da empresa, mas também tinha uma personalidade muito forte. Em 1983, Jobs trouxe John Sculley, que na época era o CEO da Pepsi, para ser o CEO da Apple, convencendo com a famosa frase: "Você quer vender água com açúcar pelo resto da sua vida ou quer vir comigo e mudar o mundo?" No entanto, com o passar do tempo, a relação entre Jobs e Sculley começou a se deteriorar. Jobs era visto como o gênio criativo, mas seu comportamento impulsivo e seu desejo de controlar a empresa em todos os aspectos começaram a criar tensões. Sculley, por outro lado, era o chefe oficialmente, mas começou a se sentir ameaçado pela influência de Jobs dentro da empresa. Jobs, com seu comportamento desafiador, começou a tomar decisões que Sculley não apoiava, especialmente em relação ao desenvolvimento do Macintosh. Jobs não fez muito para esconder seu desdém por Sculley em algumas situações, o que criou uma competição silenciosa entre eles. Em 1985, a tensão chegou ao auge. Sculley, se sentindo ofuscado e ameaçado por Jobs, conseguiu convencer o conselho da Apple a retirar Jobs do comando de suas divisões e, eventualmente, Jobs foi afastado da empresa que ele mesmo havia fundado. Embora Jobs tenha retornado à Apple mais de uma década depois e levado a empresa ao sucesso global, na época, ele perdeu sua posição por não ter controlado a relação com Sculley e por não ter percebido que seu comportamento estava minando a confiança do seu chefe. Assim como no exemplo de Nicolas Fouquet e Luís XIV, a história de Steve Jobs nos anos 80 ensina que, não importa quão talentoso ou visionário você seja, é importante não fazer com que seu superior se sinta ameaçado ou inferiorizado. Jobs acabou sendo afastado porque Sculley se sentiu ofuscado e agiu para proteger sua posição. Esse exemplo mostra que, mesmo os mais brilhantes podem cair se não souberem lidar com as dinâmicas de poder. Esses dois homens, separados por séculos e circunstâncias, compartilham uma lição crucial. Não importa o quanto você brilhe ou quantos talentos possua, desafiar abertamente aqueles que detêm o poder pode levar à sua própria destruição. Fouquet perdeu sua liberdade. Jobs, seu império. Em ambos os casos, a falta de sensibilidade para com as dinâmicas de poder foi o que transformou grandes conquistas em amargas derrotas. E quanto a você?
Seja estratégico ao mostrar suas habilidades. É natural querer mostrar do que você é capaz, mas lembre-se de fazer isso de forma inteligente. Quando estiver trabalhando com alguém que tem mais experiência ou está em uma posição de liderança, faça com que essa pessoa se sinta valorizada. Isso não significa esconder suas habilidades, mas sim apresentá-las de uma maneira que apoie e complemente o trabalho do seu superior. Demonstre respeito e reconhecimento. Sempre reconheça o papel e as ideias do seu chefe ou líder. Se você tiver uma sugestão, introduza-a dizendo algo como: a partir da sua ideia, eu pensei que talvez pudéssemos também tentar. Isso mostra que você está construindo em cima do que eles já propuseram. Seja colaborativo, não competitivo. Trabalhe em equipe em vez de tentar se destacar sozinho. Colabore, compartilhe créditos e mostre que você está mais interessado no sucesso do time do que em ser o centro das atenções. Aprenda a ouvir e pedir conselhos. Mesmo que você tenha uma boa ideia, peça a opinião do seu chefe. Isso não só demonstra respeito, mas também faz com que ele se sinta parte do processo e menos ameaçado por suas habilidades. Seja discreto a respeito das suas conquistas. Não é necessário que todos saibam o tempo todo do que você é capaz. Deixe que suas ações falem por si mesmas, e permita que outras pessoas falem bem de você. Isso pode ser muito mais poderoso do que se autopromover o tempo todo. Entenda o momento certo de brilhar. Haverá momentos em que você poderá se destacar mais, mas aprenda a escolher esses momentos com cuidado. Não faça isso em situações que possam colocar seu chefe em uma posição desconfortável ou que façam parecer que você está tentando tomar o lugar dele. Enfim, seja inteligente e estratégico. Mostrar suas habilidades e ambições é importante, mas saber fazer isso de forma que fortaleça suas relações e mantenha um bom ambiente de trabalho é essencial para o sucesso a longo prazo. Use suas habilidades para elevar todos ao seu redor, incluindo seus superiores, e você será visto como um líder confiável e respeitável. As 48 Leis do Poder. Lei 1. Não ofusque o brilho do mestre. Compreenda o reconhecimento que seus superiores merecem. Assim você vai aprender com os melhores e se tornará um deles. E já se inscreva no canal, para aprender a alcançar o sucesso desejado. E clique na tela para assistir o próximo vídeo. Vai se surpreender.